Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Vamos falar com Deus, meu Pai, meu Deus, meu Senhor. Toda honra, toda glória sejam para Ti. Meu Pai, te agradeço por ter despertado. Te agradeço e te louvo por todos, Senhor, porque irão ver e ouvir a Tua palavra. Te agradeço, Deus, por ouvir o pássaro cantar, o dia clarear, a brisa tocar em minha face, o ente querido da esposa ao lado, os filhos que não estão comigo, mas certamente daqui a horas irão nos ligar. Mas Deus, eu te suplico por aqueles que não amanheceram, que não viram o dia clarear e que foram, Senhor, a Tua presença. Estão chegando porque Tu os chamastes, porque precisa deles aí em Teu lugar. Mas Deus, entristece-me o coração por todos aqueles que não tiveram o Teu perdão, que não quiseram, Senhor, aceitar o Teu perdão e chegar juntinho a Ti, com louvores e oração. Mas Deus, opera nos corações dos familiares enlutados, para que consigam ter visão, ter audição de ver e ouvir a vitória daqueles que Te seguem, que Te servem. Eu Te peço, Senhor, que visite todos os lares em todas as partes do mundo, que supra, Senhor, todos os lares de alimento, de saúde e de paz. Indistintamente, ó Deus, indistintamente, eu Te suplico, em nome do Teu Filho Jesus. Principalmente, Deus, no lar onde haja uma criança, que não falte, Senhor, o alimento, o carinho, Senhor, o afeto. Em nome do Teu Filho Jesus eu Te suplico. Amém. Amém. Meus amados, iremos continuar com o nosso estudo de batalha espiritual. É uma batalha gigantesca. É uma batalha que só termina quando o Senhor nos chama. Por quê? Porque existem diversas fortalezas dentro de nós. Existem em nossos corações muita resistência de muitas coisas que antes de termos o Espírito Santo em nossos corações, já existiam dentro de nós. Há uma guerra, como já lhes falei, na decisão da aceitação de Cristo como Salvador. Duas batalhas, não é? Uma externa e outra praticamente interna. Porque quando nós nascemos, recebemos o espírito da morte, aquele que irá morrer. Mas que este espírito tem dois caminhos, duas oportunidades. A primeira, de continuar onde está, e a segunda, de sair, expulsar, de ser expulso daquele corpo com a aceitação voluntária de Jesus Cristo como Salvador. E nesta batalha o Espírito Santo de Deus, com o consentimento
da pessoa é vitorioso. É vitorioso e recebe de Deus o dom da vida. Mas mesmo assim ficam os vestígios do passado negro, do passado largo e espaçoso em que vivíamos da perdição. Agora tudo mudou. Agora há regras, há renúncia, há deveres morais, cívicos, sociais para se cumprir e religiosos. Agora nós temos que ter uma vida de luz, de paz e de prosperidade, segundo a vontade de Deus. E para ser vitorioso constantemente, como nós desejamos, ter tudo que os nossos olhos veem, nos é possível sim. Deus nos criou para ser miserável, pobre. Não. Deus nos criou para termos uma vida satisfatória, uma vida com desejos realizados, com constantes vitórias. Mas os resíduos que ficam em nós, muitas das vezes atrapalham. Atrapalha, sim, constantemente esse desenvolvimento social e nos prejudica na vida material. Muitas bênçãos que temos que receber por estes resíduos que ainda estão em nós e que de vez em quando nós apresentamos, nos fazem perder as bênçãos que Deus tem para nós. Nós enfrentamos uma batalha espiritual e temos que ser vitoriosos nessas batalhas. Essa batalha pode se tornar em uma grande guerra espiritual para nós. E tem que ser combatida de acordo com as Escrituras e não como nós mesmos. Nós não podemos ignorar a necessidade de levar Cristo à alma libertada e não ainda com compromissos com essas fortalezas que estão dentro de nós. Há um perigo muito grande, há um perigo do último estado daquele homem que pode se tornar pior do que o primeiro. Eu lembro-me de um senhor, ele já era idoso quando o conheci, e eu ainda uns 20 anos mais novo, e ele se desviou e tornou-se um dos maiores inimigos que eu já vi na minha vida cristã. Quando nós íamos visitá-lo, e nós éramos de outra denominação, ele nos recebia, mas dizia: não me fale o que você quer me falar. Qualquer outro assunto você pode abordar, mas se vier como esse, eu lhe expulsarei da minha casa. E muitas das vezes nós pedíamos apenas para fazer uma oração e não falávamos de Jesus, porque ele não aceitava. Aquela palavra se cumpriu. Aquele inimigo que foi expulso da vida daquele homem, o espírito da morte, todos aqueles que andavam ao seu redor, voltaram triplicados, voltaram legiões. E ele não aceitava mais a luz. Soube que ele faleceu, mas não sei se voltou para Jesus. Estes resíduos que ficam nestas fortalezas dentro do nosso coração, que estamos sempre repetindo aquilo que nós fazíamos no passado, desfaz, destrói
as bênçãos que vêm dos céus para nós. Em Mateus 12, 45 e 2 Pedro 2,20 nos diz: Cristo precisa entrar e ter permissão de construir a sua casa de justiça em todas as áreas onde antes Satanás habitava. Isso é uma escada. Isso é um edifício onde não tem elevador. E nós temos que ir subindo esta escada, nos preparando, quebrando as barreiras, quebrando as fortalezas que existem dentro de nós. Cristo precisa entrar e ter a sua permissão. Se assim não for, ele não entrará. Ele não conseguirá construir a sua casa dentro do seu coração, da sua vida. Nós temos que lutar para tirarmos estas fortalezas que estão dentro de nós. Nós temos que lutar para que Deus, na pessoa do Espírito Santo, Jesus Cristo, construa a sua casa, a sua morada dentro de nós. É preciso usarmos o poder da oração, da busca, da palavra, do conhecimento, para tirarmos as armaduras de Satanás que estão alicerçadas ainda dentro dos nossos corações e que muitas das vezes ainda dirigem as nossas vidas. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura que confiava e divide os despojos. Vocês observem aí na guerra, nos filmes, os vencedores tiram a roupa, o sapato, tudo, se apossam da família, do lar, porque era mais forte. E a nossa fortaleza está na oração, na comunhão, no conhecimento deste Deus de Espírito que nos fortalece e nos faz ter o direito de dizer: eu sou filho de Deus e ninguém há de me vencer. Ninguém há de me derrotar, porque eu tenho o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que me fez antes de tudo uma luz aqui nas trevas. Antes de sermos salvos, você, eu, todos, éramos possessões tranquilas do diabo. Sim, tranquila, vivia todo, não se preocupava com nada. Porque se nos faltasse alguma coisa, tinha o desejo de furtar, de roubar, de tomar. Sempre há isso. Satanás era como um homem forte, totalmente armado, guardando o território das nossas almas. No dia de nossa salvação, porém, acontecem essas lutas que eu tenho falado para vocês. Essas lutas são inevitáveis. O inimigo de Deus, ele fica desesperado. O glorioso Senhor Jesus atacou e subjugou Satanás e tirou sua armadura. As experiências do novo nascimento podem ser muito variadas no nível natural, mas no campo do espírito é uma luta muito semelhante à que foi travada e ganha para cada um de nós. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Nós temos o poder, a força. Nós temos a espada de dois gumes. Nós temos a couraça. Se pudéssemos por exagero no mundo espiritual, se tivéssemos, teríamos observado o Espírito Santo trabalhando com os anjos de Deus, para construírem a primeira linha de defesa.
para que o inimigo não tenha força sobre nós. Sua armadura. O que é exatamente esta armadura? Esta armadura é para lhe proteger, lhe guardar. Sim, lhe proteger do diabo e de nos manter fora do seu alcance. Ele tenta, por todos os meios, destruir esta armadura. A armadura que os demônios confiam consiste de nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios erros, das nossas próprias atitudes e opiniões que concordam com o mal e até ajudam a esse mal a progredir, a ter sucessos. O que Jesus descreve como armadura? O apóstolo Paulo classifica como fortalezas. Fortalezas, sim, as coisas velhas já passaram e verdadeiramente tudo se fez novo. Mas até que andávamos na plenitude de Cristo, não podemos pensar que o processo de mudanças terminou. Esse processo da mudança nossa totalmente só acontece quando o Senhor nos chama. Estaremos identificados algumas destas, temos identificado algumas destas fortalezas. Nós iremos ver, e já comentamos anteriormente, porque agora vamos dizer que o nível individual, a base da nossa vitória, continua em guerra e vem nos submetendo, não é? A ler a palavra, a buscar em oração, que o inimigo se revolta quando vê um crente de joelho, sentado, em pé, em oração. É preciso confiar, é preciso ter a certeza de que Cristo está em nós. Em 2 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 4, ele diz: é importante reconhecer que, ao falar de fortaleza, o apóstolo está se dirigindo à igreja. Era tolice pensar que a nossa experiência de salvação eliminou todas as ideias e atitudes erradas. As fortalezas que ainda estão influenciando as nossas vidas, nossas percepções e comportamentos. Sim, as coisas velhas passaram e verdadeiramente tudo se fez novo. Mas até andarmos na plenitude de Cristo, não podemos pensar que o processo de mudança terminou. Nós temos que estar em constante oração. Estaremos identificando algumas destas fortalezas mais adiante e temos que ter o zelo, o cuidado de nos fortalecermos cada vez mais para que Deus esteja conosco, realmente participando do processo de nossa libertação. Isso geralmente envolve um tempo de conflito interior e tumultos. Isto é um bom sinal, pois significa que a vontade do indivíduo deseja ficar livre de Satanás. Devemos esperar um tempo onde precisamos exercitar nossa autoridade em Cristo. E esta autoridade se faz presente quando nós resistimos ao diabo. Em 1 Pedro, capítulo 9, capítulo 5, versículo 9, Paulo fala da luta da igreja contra os principados e potestades. Haverá um período de luta envolvido no processo de demolir as fortalezas, pois você está quebrando o seu acordo com o inimigo, que lutará para permanecer em sua vida. Lembram quando vocês aceitaram Jesus Cristo? Como foi uma luta? O vício das drogas, da bebida, do cigarro, alguns amigos que se afastam, alguns parentes que criticam.
temos que ter poder. E para este poder estar em nós, temos que conhecer, temos que saber. Por isso temos que ler, por isso temos que orar, por isso temos que buscar. Para quê? Levando todo o pensamento a Cristo, sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Achamos conforto em ser cristão, mas ser cristão não nos faz perfeitos e ainda há muitas fortalezas em nós. Vamos identificar algumas destas fortes espirituais. Raramente o cristão não está limitado por, pelo menos, uma das seguintes fortalezas: incredulidade, frieza no amor, medo, orgulho, falta de perdão, cobiça, ganância ou alguma combinação destas, com a possibilidade de outras não citadas. Porque são tantas que tornar-se-ia impossível descrevê-las. Como está escrito. Eu lembrei agora do padre, aqui no YouTube. Os protestantes querem, diz sempre, está escrito, para que você conheça, para que você saiba, para que você não vá nas conversas enganosas, mentirosas que estão sendo pregadas. Porque você conhecendo, você não precisa de nada para lhe guiar. Você vai com os seus próprios passos. E é isso que Deus quer de nós. É que eu, você, nós o conheçamos, porque Ele já nos conhece por dentro e por fora. Amado irmão, amado amigo, ser cristão não é ser crente. Crente é qualquer um. Ser cristão é ser totalmente de Cristo. Por desculpar-nos tão rapidamente, fica difícil discernir as áreas de opressão em nossas vidas. Afinal, há nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas percepções, e justificamos tudo isso e defendemos nossos pensamentos com a mesma intensidade com que justificamos e defendemos a nós mesmos. Observe, quando somos errados e alguém nos ataca, a gente tem sempre um campo de defesa que o inimigo põe na nossa mente. E na maioria das vezes nós não queremos aceitar a correção, a orientação, a censura, porque nos achamos senhor de todas as coisas. Como está escrito. Porque como ele, o homem pensa consigo mesmo, assim é. Provérbio 23, 7 nos diz, em outras palavras, a ausência de quem somos está na vida de nossos pensamentos. Portanto, antes que qualquer libertação possa ser verdadeiramente realizada, precisamos honestamente reconhecer e confessar nossa necessidade. Precisamos parar de fugir de tudo aquilo que não é bom para nós. Tudo está bem, mas nós precisamos nos humilhar e buscar ajuda, realmente. Como dissemos antes, a primeira fortaleza que Deus precisa remover é o orgulho. O orgulho. Este orgulho é que mata. Este orgulho é que nos leva à perdição, à vaidade, à prepotência, à arrogância. Realmente. Como dissemos antes, é a primeira fortaleza, que devemos suplicar a Deus que Ele remova dos nossos corações, das nossas vidas. É a primeira fortaleza a enfrentarmos com um coração cheio de amor e verdade. Meu amado irmão, meu amado amigo, é vital que você
tome e reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para reconhecermos em que estamos errando, precisamos perceber o padrão de Deus do que é certo e do que é errado. Davi, no enlevo, Jó, na miséria, e nós? Entre os dois extremos temos a velha pergunta: o que é o homem? O escritor de Hebreus faz a mesma pergunta e nos responde: a instrução do Espírito. Uma resposta que não tem contra-resposta. É uma resposta sábia, divina. Vemos, todavia, aquele Jesus. Hebreus 2:9. Jesus Cristo é, para Deus, o modelo do homem da nova criação. Efésios 4, 23 e 24 diz: ele não é somente nosso Salvador, ele é o habitante que nos conforma à sua imagem, o primogênito de uma família de filhos gloriosos. Nós somos gloriosos em nome do Senhor Jesus. Hebreus 2:10 e Romanos 8, 28 e 29. Mas vamos entender que somente Jesus pode ser como Jesus. Quando nos rendemos a Ele em crescente submissão, quando habitamos nele e sua palavra habita em nós, ele produz vida. E não somente, simplesmente, como a sua, mas é a sua própria vida que está em nós. Cristo mesmo vivendo dentro de nós. Cumpre o plano eterno, que é fazer o homem à sua imagem. É chegada, meu amado. É chegado em nós da presença do Senhor Jesus, que faz poderosas as nossas armas para que possamos enfrentar a nossa guerra, dando-nos autoridades as nossas palavras, enquanto demolimos as fortalezas que está ainda em nós. Portanto, você precisa, eu preciso, nós precisamos olhar o objetivo, somente o objetivo de qualquer pensamento ou atitude que não se conforme à semelhança e aos ensinos de Jesus. Aqueles pensamentos devem ser capturados e jogados no lixo. Só Jesus tem poder para nos dar a salvação. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.